Ao longo de toda a série, Jon Snow mostrou um desenvolvimento notável que o levou a ser um líder eficaz. Ele mostrou suas qualidades, influência e motivações para seu povo, e mais confiança em sua própria maneira de liderar a Patrulha da Noite. Finalmente, toda a casa Stark. Neste vídeo veremos as principais qualidades que levaram Jon Snow a se tornar rei. Tenha empatia. Líderes assim têm um alto senso de equipe e mostram empatia pelos membros que rendem menos. Para eles, todos têm qualidades, mesmo que essas qualidades não sejam notadas logo de cara. Esses líderes acreditam que os talentos de seus subordinados aparecerão eventualmente e os ajudarão a crescer até que saibam do que são capazes. Portanto, há muita lealdade e confiança nesse tipo de liderança. Isso porque esses líderes sabem como é ser o elo mais fraco da equipe, assim como Jon. Fomos apresentados a Jon Snow pela primeira vez como o bastardo de Ned Stark. Ele foi desprezado pelos outros apenas por isso, e as pessoas não viam suas qualidades em primeiro plano. Por exemplo, Sam estava treinando para ser um dos patrulheiros, mas foi espancado pelos outros recrutas. Como espectadores, duvidamos de suas qualidades em se tornar um membro da patrulha. No entanto, Jon o defendeu e ainda o encorajou a continuar tentando. Este é o lado humilde de Jon, demonstrando que ele se importava com Sam e criando um laço de lealdade entre eles. Devido ao apoio contínuo de Jon a Sam e outros membros da patrulha, ele foi eleito Lorde Comandante. No entanto, se não fosse pelas ações de Jon Snow desde o início, ele nunca teria se tornado Lorde Comandante, eventualmente, Rei do Norte. Estes são os resultados da empatia, humildade, lealdade e compromisso de Jon com os outros, independentemente da situação. Honestidade. Líderes como Jon, com um forte senso de lealdade, confiança e sacrifícios normalmente também são pessoas honestas. Eles se sentiriam culpados se tivessem que mentir. Isso porque eles tiveram a confiança de outros para que fossem eleitos líderes e farão tudo o que puderem para defender o título para o qual foram escolhidos. Jon Snow é um homem de palavra. Não há benefícios para ele, mas para os outros. Ele quer o melhor para eles e não se importa com o que lhe vai acontecer, desde que sua família e aliados estejam a salvo. Durante a série, Jon disse a Cersei que ele não poderia jurar lealdade a ela, Rainha do Trono de Ferro, porque ele já havia se ajoelhado por Daenerys. No entanto, em uma situação séria, quando se precisa de muitos aliados, às vezes é melhor esconder algumas informações, mas ele preferiu contar a verdade porque sabia que nunca seria capaz de manter as duas promessas. Para Jon, a ação fala mais alto do que as palavras. Mesmo que ele soubesse que com esse comportamento ele poderia ser morto, assim como Ned e Robb Stark morreram por terem revelado muitas verdades. A maioria dos líderes iguais a Jon vem da parte inferior de qualquer hierarquia. Eles sabem como é estar em uma posição desfavorável. Mas quando as pessoas os elegem como líderes, eles terão o prazer em serem honestos sobre sua maneira de liderar, porque não acham que merecem um título e que mentir não lhes dá nenhuma vantagem. Quando mente, você pode se safar a curto prazo. As pessoas comprariam suas histórias por um tempo. No entanto, essa mentira não é o seu verdadeiro eu e, eventualmente, será descoberta. Esteja disposto a se sacrificar. Estas são as pessoas que estão dispostas a serem deixadas para trás para que o restante possa sobreviver. Por causa dessa ação, eles são eleitos como líderes. Quando Janos se esconde no Castelo Negro durante o ataque dos selvagens, foi uma oportunidade para Jon ficar no comando da defesa. Nessa hora ele demonstra um dos traços de bravura, especialmente quando ele ficou cara a cara com Styr, uma grande tribo do povo livre. Ele ainda estava disposto a lutar, não importava o quão a situação parecesse desesperadora. Além disso, ele também foi negociar com Mance Rayder, o rei dos selvagens, para acabar com a guerra. Ir até seu inimigo e pedir paz é uma tarefa suicida, mas Jon a fez de qualquer maneira para que ninguém mais tivesse que sofrer. Aqui vemos que ele se preocupa com o bem-estar de seu povo e está disposto a parar uma guerra, mesmo que isso signifique que ele morra no processo. Por causa de suas ações, Jon foi eleito para ser o Lorde Comandante. Mas mesmo já sendo o comandante, ele ainda estava disposto a se sacrificar pelos outros. Esse comportamento pode ser visto quando ele estava evacuando os selvagens que estavam na Baía das Focas e os caminhantes brancos atacaram.
ficou claro que todos precisavam evacuar. Em vez de comandar de uma distância segura, ele atacou junto com os outros patrulheiros para dar aos outros sobreviventes mais tempo para escapar. Na mente dos líderes como Jon Snow, todos são vistos como iguais. O comportamento sacrificial mostra a bravura desse líder e inspira o mesmo comportamento em seus subordinados. Ética e moralidade fortes. Líderes como Jon Snow têm um alto senso de ética e moralidade. Eles permanecerão firmes quando souberem o que é certo e o que é errado, não importa o custo. Essa moralidade também pode influenciar os outros a fazer o que é certo. Por exemplo, ele estava disposto a ir além da muralha para capturar um caminhante e escolheu algumas pessoas para ir com ele, mas a verdade é que todos os seus membros se ofereceram para ir, pois o lado moral deles foi influenciado por Jon. Na vida real, quando você pensa nos outros antes da empresa, o seu negócio tende a prosperar além da média. Sua equipe será inspirada por você e tende a trabalhar com mais vontade e, consequentemente, entregar mais resultados. Um exemplo disso é Bob Chapman, CEO da Bell Reve Miller, uma empresa global que sobreviveu a 2008 sem demitir seus funcionários. Quando a crise financeira atingiu a empresa, os diretores fizeram a proposta de demitir muitos funcionários. No entanto, Bob sugeriu que os salários de todos fossem reduzidos em vez de demitidos. Com isso, a ética e a moral da empresa aumentaram e essa cultura foi colocada em prática. No final, ela não faliu e conseguiu recuperar as perdas. Para Jon, essa também é uma maneira de expressar liderança, e é por isso que ele decidiu dobrar o joelho para Daenerys depois que ela salvou ele e sua equipe dos caminhantes brancos. Esse é um estilo de liderança muito orientado para a equipe. Ser esse tipo de líder exige muitos sacrifícios. Mas se você tiver a percepção de que a qualidade importa mais do que a quantidade, os resultados serão frutíferos.